Boa noite. O presidente do Instituto Histórico ocupa a tribuna popular e fala de exposição que está na Câmara de Vereadores. A exposição retrata a evolução urbana, social e econômica do município, por meio de relatórios, fotografias, painéis e objetos históricos. Renato Tchecker pede melhorias para a rua Henrique Fernandes Filho. Em frente à parada de ônibus, o pessoal fica ali esperando o ônibus, né? E o esgoto a céu aberto correndo aqui, ó. Uma vergonha, isso é lamentável. E ainda hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os despachantes aqui de Passo Fundo. Nós começamos nos anos 77, nós criamos uma associação, nós éramos 31 despachantes. Naquela época a realidade era diferente de hoje, né? Naquela época a associação tinha autonomia. Agora no canal da comunidade. O Jornal da Câmara segue exibindo as atividades realizadas pelo Legislativo em comemoração ao aniversário de Passo Fundo. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pelo presidente do Instituto Histórico Regional. Fernando Miranda ocupou 5 minutos para falar da mostra Passo Fundo 162 anos de história. A exposição retrata a evolução urbana, social e econômica do município, por meio de relatórios, fotografias, painéis e objetos históricos. Nós estamos iniciando uma aproximação bastante grande com a Câmara de Vereadores, que deve durar muito tempo. E a gente tem vários documentos, tanto da Câmara de Vereadores como da história de Passo Fundo, e que a gente está iniciando uma exposição hoje aqui, com fotografias também, de relatórios da intendência, que é como os intendentes se entregavam no fim de cada ano, aquilo que acontecia durante o ano, com documentos, estatísticas e, enfim, prestando contas na prática para o intendente, para a Câmara de Vereadores. Além disso, a gente tem atas, documentos, fotografias mostrando a evolução do município e da cidade de Passo Fundo. Então, essa exposição, externamente, ela tem vários documentos, e aqui na parte de dentro do plenário tem várias fotografias que mostram a evolução urbana e a evolução da construção de Passo Fundo também. A exposição é formada por parte dos mais de 30 mil documentos que formam um acervo. O curador da exposição conta como ela foi organizada. A partir do convite da Câmara de Vereadores para nós elaborarmos então uma mostra comemorativa aos 162 anos do município de Passo Fundo, nós resolvemos então revisitar o acervo do Instituto, buscando no acervo itens, né, documentos, fotografias que contassem tanto a história da Câmara quanto a história do município e, consequentemente, também do próprio acervo do Instituto. Então nós reunimos ali diversos ofícios, relatórios, fotografias, né, coisas mais antigas, como um código de posturas do município de Passo Fundo de 1884, né, que é um documento super importante porque ele regulava praticamente a vida na cidade, no município e na cidade de Passo Fundo naquela época. Então foi revisitar o próprio acervo do Instituto. A partir dessa visita, até mesmo para a gente ter noção do que nós tínhamos sobre a Câmara Municipal, em específico, né, nós conseguimos elaborar então alguns painéis, mostrando um pouquinho da diversidade do nosso acervo e, ao mesmo tempo, querendo mostrar um pouquinho da história da Câmara de Passo Fundo em Passo Fundo, né? Que a Câmara, ela, junto com o município, ela comemora 162 anos no ano que o Instituto comemora 65 anos, né? Então é quase que uma história, uma tripla história aí, né? Nós temos a história do Instituto, que está ligada com a história da Câmara, e a história do município, consequentemente. E como a exposição conta, a Câmara de Vereadores foi criada no dia 7 de agosto. O presidente Fernando Rigon fala da importância de resgatar essa história para mostrar como o município desenvolveu até aqui. Primeiro nasceu a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, para depois ser criado o município de Passo Fundo. Então isso mostra que desde de 7 de agosto, há 162 anos, a Câmara de Vereadores tem essa importância. E nós sempre, como presidente, temos destacado que os grandes debates,
passam pela Câmara de Vereadores. Todos os assuntos importantes do país, importantes para o Estado, importantes para o município, passam pela Câmara de Vereadores. E quarta-feira, o dia exato da comemoração, da criação da Câmara de Vereadores, nós podemos aqui hoje receber pessoas e oportunizar ao Executivo e a todos os vereadores que eles possam se manifestar agradecendo esse brilhante dia. Nós temos muito a comemorar e Passo Fundo está no protagonismo. Passo Fundo, com certeza, com as obras do aeroporto, a Universidade Federal, que já formou a primeira turma, com o comércio pujante, com o shopping dos melhores do Rio Grande do Sul, ele com certeza vai ir para a quarta, quinta economia do Rio Grande do Sul e não vai parar esse crescimento. Quem vem para Passo Fundo, e ontem nós tivemos uma palestra muito importante com 4 grandes empresários. Desses 4, 3 não eram de Passo Fundo, vieram para Passo Fundo, colocaram suas empresas, hoje são potências estaduais e nacionais e fincaram pés aqui. Então nós temos as pessoas nativas aqui, mas nós temos quem vem para cá estudar e acaba ficando e nos ajudando nesse progresso dessa pujante cidade. E agora vamos conferir o pedido mais recente do vereador Renato Tchequer ao Executivo Municipal. Somente neste ano, o vereador Renato Tchequer já solicitou mais de 60 pedidos de providências. Um deles pede o conserto da canalização na rua Henrique Fernandes Filho, na Via Sul. Entenda os motivos. Aqui é a rua da Via Sul que dá acesso aqui no César Santos até a escola, que é a única escola que tem aqui. Essa é a principal rua de acesso que liga os 2 bairros. Então isso aqui, as crianças passam aqui diariamente e se deparam com esse cheiro, com essa situação. Como digo, isso aqui está uma situação perigosa. Então venham fazer esta obra aqui o quanto antes, que ninguém merece um descaso desse, uma situação nesse sentido. Quando tem caso de urgência, que nem esse aqui, eu acho que a secretaria tem que vir aqui e executar o serviço, indiferente que seja o pedido do vereador tal ou do vereador tal. Já é um pedido de tempo desses moradores, como vocês podem ver aqui, ó, em frente à parada de ônibus. O pessoal fica ali esperando o ônibus, né, e o esgoto a céu aberto correndo aqui, ó. Uma vergonha, isso é lamentável. Quando esse vereador fala aqui que tem que fazer algumas coisas de urgência, eu falo nesse sentido, isso aqui não tem que esperar. Isso aqui tem que fazer o pedido hoje e amanhã a Secretaria de Obras tem que vir aqui executar. Onde é que está o meio ambiente? Onde é que está a vigilância sanitária? Então quando eu falo que tem esses descasos escancarados com alguns vereadores que fazem esse tipo de pedido, aí dizem que o vereador Tchequinho está fora da casinha. Isso aqui não dá para tolerar, não dá para aceitar. Enfrenta uma parada de ônibus e esgoto correndo céu aberto. Eu acho que esses moradores aqui da Via Sul não merece uma situação que nem essa. Amanhã será realizada uma nova edição da pesquisa Fala Passo Fundo para avaliar os serviços oferecidos pela Prefeitura. O programa é disponibilizado todos os meses, sempre no dia 10, e fica disponível por 24 horas. Acesse o site que está aparecendo no vídeo e responda as perguntas. É necessário apenas informar nome e e-mail. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais dos despachantes aqui de Passo Fundo. Acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora.
O Jornal da Câmara está de volta para apresentar um pouco mais sobre os despachantes aqui de Passo Fundo. Uma história que iniciou na década de 70. O despachante é o profissional encarregado de fazer requerimentos, encaminhamentos e dar início a trâmites burocráticos nos órgãos públicos, como, por exemplo, transferência de veículos, primeiro emplacamento e certidões. Mas a história da categoria aqui em Passo Fundo foi contada por estes 3 ícones. Nós começamos nos anos 77, nós criamos uma associação, nós éramos 31 despachantes. Naquela época a realidade era diferente de hoje, né? Naquela época a associação tinha autonomia, mas eram uns tempos diferentes, era um trabalho que as pessoas deixavam o veículo lá, deixavam a documentação, e o despachante se encarregava. Buscava o documento, buscava o veículo, acompanhava as pessoas a fazer a vistoria, acompanhava em todos os exames, até a entrega final do processo que o cliente tinha solicitado o serviço. Ou no processo de habilitação, ou processo de transferência, era tudo conosco. Naquela época, a documentação de veículos era feita pela Polícia Civil. Então, era um serviço mais burocrático, mais demorado. Cada um tinha sua caixinha na delegacia e ali ficavam os seus documentos, todas as informações eram ali, não tinha celular, era só máquina de escrever e assim era a nossa vida. E hoje em dia não, hoje com essa informatização que tem, trabalhamos agora com o CRVA a partir de 98, foi passado para os cartórios a documentação de veículos e hoje está bem mais atualizado, bem mais rápido, bem mais dinâmico. Aí foi implantado o CFCs. Então, as pessoas queriam trabalhar com a autoescola, CFC, aí tinha que deixar ser despachante. Foi separado essas duas funções, os escritórios não podem fazer os mesmos serviços, né? Então o despachante ficou com o CRVAs, né? E as autoescolas ficaram com os CFCs, que na época era CHCs. Né? Nós se habilitamos então as autoescolas, os CFCs. E os demais continuaram trabalhando, segundo agora falando com o Fernando, dos 31 passou para até, chegou em 90 despachantes. Mas era um tempo bom, que nós tinha realmente assim autonomia para decidir. E as pessoas confiavam muito nos despachantes e os despachantes resolviam tudo. Hoje a acessibilidade que todo mundo tem de contatos, de informações, de recursos, eu creio que é uma profissão que ela começou a ficar mais restrita, né? Então, deveria de ver, porque provavelmente com o passar dos anos, as pessoas tendo acesso a todas as informações, provavelmente poderá ser uma profissão do futuro que entrará em extinção. E tem mais história. Naquela época, eles começaram a trabalhar muito jovens, um com 10 e outro com 13 anos. O escritório Silva foi aberto em 1971 pelo Sr. José Floriano da Silva, o seu Pepino. Eu comecei a trabalhar com ele em 1982, recebi um convite dele com 13 anos e comecei a trabalhar com ele e estou hoje, até hoje trabalhando como despachante. O que está registrado muito forte em mim, né, nas minhas lembranças, é aqui na presença do Enio, né? Eu era um menino de 9, 10 anos de idade, né? O seu Silva, né? José Floriano da Silva, né? Que uma época também trabalhei com ele, que é pai do Marcos Silva, né? O seu famoso e conhecido como o seu Pepino. Daí eu conheci o seu Galas, né? Conheci o Dono e Tadeu dos Santos, que hoje é o Bolinha. Depois conheci também o Dino, conheci o Sérgio Tronco, conheci a Mirtes, né? Aí assim foi resgatando. Hoje tem colegas nossos, que um deles não está mais morando em Passo Fundo, que era o escritório Rubino, se não me engano, na época. Né? E dentro dessa época eu era bem pequenininho, eu ficava lá aguardando o meu lugarzinho na fila para ir para a escola de tarde. Então eu ficava, quanto mais cedo eu chegava, tinha uma posição bacana na fila, almoçava dentro da delegacia e depois eu ia para o meu colégio. Já Enio lembra de outro período em que o aprendizado era compartilhado. Além disso, ele mencionou um examinador que gerava receio aos futuros motoristas. Nós tinha um que marcou muito, era o inspetor Branco. Todo mundo tinha receio e tinha medo dele. Se não soubesse, não passava. Eu digo hoje, se o Branco existisse hoje aqui ainda, ele já está falecido, se ele fosse um examinador,
Eu não sei se passava alguém, porque naquela época tem gente que disse, mas se era vocês mesmos, então era fácil de tirar carteira. Não, era o contrário, ele exigia muito. Então os alunos já vinham com essa preocupação e se sujeitava a aprender. Eu tinha um método de orientar do ensinamento meu, o aprendizado era compartilhado. Eu ensinava 40 minutos o aluno e depois 20 minutos ele ia dar aula para mim. E falando nisso, você sabia que nesta época as aulas práticas eram realizadas antes da parte teórica? Começar a ver se tu tinha aptidão, se tu sabia, aí sim tu ia fazer a aula, fazer a prova prática, depois fazia aí tu ia para a legislação de trânsito, aí tu ia aprender a parte teórica, aí depois tu fazia o exame médico e a avaliação psicológica. Era invertido. Primeiro tinha que ver se tu queria aprender mesmo. Se tu queria aprender, tu aprendia, aí depois se habilitava. Uma profissão tradicionalmente masculina, mas que aos poucos está sendo ocupada por mulheres. Iracema, por exemplo, é despachante há 35 anos. A gente está trabalhando aí há mais ou menos 30, 35 anos e continuamos aí. Cada vez está vindo mais mulheres para o nosso ramo. Quando eu comecei, éramos em duas. Eu e a Sandra, que é a Sandra do Zebra. Agora já tem mais umas 5, 6 mulheres que são despachantes. Eu gosto de vir aqui no CRVA, eu gosto de estar no meio da galera, eu me dou bem com todo mundo me respeita, todo mundo brinca comigo. Eu gosto do que eu faço. Hoje vai ao ar mais uma edição do programa Ecologia e Meio Ambiente. O assunto desta noite é o risco de extinção das abelhas. No Brasil, existem mais de 300 espécies de abelhas inofensivas sem ferrão, né? E dessas 300 espécies, mais de 300 espécies, 24 abelhas inofensivas sem ferrão são nativas do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais, né, explicando assim, essa questão da polinização. Por que as abelhas? Porque tem outras formas de polinização. Tem o vento, tem a água, tem alguns outros animais, como beija-flor, por exemplo. Uhum. Não, é que as abelhas elas têm um papel fundamental na polinização. Tá? Parece que foram projetadas, elas conseguem fazer com melhor eficiência a polinização de certos tipos de flores e frutos, né? E, inclusive, ela é muito usada, né, a criação de abelha perto de plantações. Sim, perto de plantações, tipo morango, canola, maçã, né? Tem certos produtores que chegam até a alugar caixas de abelhas, né, para polinizar suas plantações. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Fique agora com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.